Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise dos pares Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash cotados em BTC. Durante a semana estamos apresentando juntamente com a Bitcoin outra altcoin, um par, altcoin Tether. Por enquanto estamos buscando aí uma nova stablecoin que tenha aí volume suficiente para fazer a substituição da Tether. Já sabem, né, nós temos aí um problema com a Tether em função da falta de transparência que essa coin possui e do risco que isso significa para a comunidade de criptomoedas. Então, segunda-feira apresentamos Ethereum, terça-feira Ripple, quarta-feira Litecoin, quinta-feira Bitcoin Cash, sexta nós não temos edição e aos sábados então apresentamos o EOS. Então compomos aí as principais mais negociadas segundo o site CoinMarketCap, apresentamos aí para vocês. Antes de iniciar nossa análise, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para serem avisados de novos vídeos, novas edições do nosso programa, como essa que começa agora. Nesse primeiro gráfico nós temos o preço de fechamento da Bitcoin, cotada em Tether na exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Nós vemos aqui um canal de baixo, mas a gente pode comparar ali com outros ativos. Esse canal ele tem uma declividade menor do que as demais altcoins que a gente vem mostrando para vocês aí diariamente. E o fundo do gráfico traz uma reta colorida com o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi. Esse volume agregado representado em quantos desvios padrões se encontram acima da média nos últimos 59 dias. E nós vemos aí que de fato estamos aí nos últimos dias com pouco volume. Esse volume aí tem se refletido numa menor oscilação dos preços. A gente pode ver aqui que a volatilidade associada aqui aos fechamentos ela diminuiu. E nós vemos também aqui uma espécie de oscilação com praticamente 2 semanas aqui de período, onde nós agora estamos aí, quem sabe, rente ao topo. Nesse momento aí, logo próximo aos 10k, um pouco acima, às vezes um pouco abaixo aí nas últimas horas, mas orbitando aí em torno dos 10k, nós fizemos essa evolução aí ao longo dessa manhã. Terminamos aí amanhã aqui, horário de Brasília, nos 10k, então uma excelente evolução, porém nós já vamos mostrar para vocês, nós estamos perto aí de picos, onde já dá para ver aqui também, onde nós tivemos aí fortes recuos. Então a gente lembra, esse aqui é o fechamento de ontem, nós hoje já estamos nivelados aqui com esses últimos picos, e em função disso aí a gente acredita que caso o movimento não mostre aí volume para dar essa continuidade, isso pode trazer um recuo. Vamos dar uma olhada na nossa expectativa para o final do dia de hoje. Nós temos aí 10.177, está vendo aí um avanço, a gente vê a coloração verde aí no fundo do gráfico, que mostra uma baixa correlação entre preço e volume, ou seja, os preços não estão sendo determinados pelo volume, então isso é um pouco perigoso, em especial aí por essas conduções feitas à mão pelo mercado. Então nós vemos aqui o intervalo admitido de 10k até 10.314, uma margem de erro de 1,39, um pouco acima aí da anterior, 62% da variação dos preços de um dia para o outro. Esse modelo aqui de sexta ordem, nós provavelmente vamos ter que expandir aí a nossa busca e procurar até sétima ordem. Nós já estamos aí chegando no fundo da escala. Só para comentar com vocês, eu faço esse parênteses. Nós temos 3 coeficientes que vão de 1 a 6 e dentro dessas todas as combinações possíveis, nós fazemos a escolha do melhor modelo e daí dessa estrutura nós testamos ela nas últimas 12 posições. Esse produto aí dá mais de 2.500 modelos matemáticos que são diariamente testados para vocês para um único ativo, uma única predição. Então nós temos aí mais de 2.500 para Bitcoin, mais aí 2.500 aí para Litecoin aí que nós temos aí no dia de hoje. Então, nesses modelos, nós já estamos chegando na ordem 6, ou seja, o sistema teve que procurar até a sexta ordem para achar um resultado ótimo. Isso é um indício de que nós temos que ampliar o intervalo da busca. Nós vamos chegar aí, então, na sétima ordem mais adiante, aí, assim que nós tivermos aí um pouco mais de poder computacional para estar conseguindo rodar isso aí tudo para mostrar para vocês diariamente.
Então, estamos aí com a expectativa 10,177 às 21 horas, horário de Brasília, agora 17 horas e 24 minutos. Vamos ver o outro ativo aí que nós preparamos para vocês, a gente antecipou, Litecoin. Então a gente vê que apesar do canal enquadrado aqui ser praticamente horizontal, notadamente nós estamos com uma queda aqui bem precipitada e estamos aqui fazendo um fundo. Quem sabe aqui, caso o Bitcoin se mantenha, mesmo que ela não tenha uma evolução, a gente vê a possibilidade da Litecoin aqui estar tentando uma alta. Está chegando, quem sabe, aos 120, mas a gente chama atenção. Quedas na Bitcoin vão se reproduzir em quedas nas altcoins, em especial aqui, caso a Litecoin tenha subido, tenha feito uma recuperação. Essa moeda que foi lançada aí, me corrijam, em 2013, foi o primeiro fork que teve na Bitcoin. Ela é inclusive o repositório dela no GitHub publicado ali, é um fork do repositório original da Bitcoin nessa mesma plataforma. Então nós vemos aí uma possibilidade dela estar fazendo uma alta, caso os preços da Bitcoin não sofram um recuo, em especial não sofrer uma alta também, porque a gente tem visto que quando a Bitcoin sofre uma alta, as altas param, depois que a Bitcoin para de subir, as altas então começam a reproduzir um movimento parecido, cada qual com a sua própria dinâmica. Então nesse momento a gente tem que romper alguns valores, em especial os $100, e quem sabe aqui os 104, 105, para ter uma expectativa aqui de que esse movimento possa continuar. Porém, como ela tem como guidance a movimentação da Bitcoin, a Bitcoin não pode cair nesse meio tempo, e talvez nós não tenhamos tempo para isso, dado o período de quando em quando temos aí movimentos bruscos para baixo na Bitcoin. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de hoje, também 21 horas horário de Brasília, também baixa correlação, zero praticamente entre preço e volume, 95,8 abaixo aí dos 97,5, que é um suporte forte, abaixo dos 96 que nós tivemos ontem. No intervalo admitido 93,6 a 98,1, então abaixo dos $100, não é um bom sinal, não é uma expectativa aí altista. A gente vê aí um leve viés de baixa aqui com a predição para o final do dia de hoje, 21 horas horário de Brasília, logo abaixo aí do fechamento diário anterior, 2,38%, uma margem de erro aí aparentemente maior, porém 66% da variação dos preços de um dia para o outro mostra que comparativamente, qualitativamente, essa predição é um pouco melhor do que a anterior. Vamos então agora para o mercado. Começamos o nosso giro aí com Litecoins, blockchain e criptoeconomia. Preço do Bitcoin volta a subir e chega em $10.000. A alta esperada aí que teria aí com uma redução já anunciada de preços de taxa de juros nos Estados Unidos pelo Federal Reserve, anunciado aí pelo Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, chairman, né, do conselho do FOMC, que é Federal Open Market Committee, que é o comitê americano que determina aí a taxa de juros nos títulos de 3 meses. Tivemos uma redução de 25 pontos base, mas nós não tivemos aí uma movimentação aí na Bitcoin relativa a isso, ao menos sincronizado. Na realidade, provavelmente isso já estava então precificado, o mercado dava praticamente 100% de certeza de que essa redução aconteceria no mínimo de 25% e tinha ainda umas possibilidades aí de 50% dentro das apostas do mercado. O que aconteceu foi que as ações então tiveram uma queda, em função aí dessa queda já anunciada na taxa de juros, as ações então responderam negativamente, no melhor exemplo de buy the rumor, sell the fact, ou seja, compre o rumor, venda a notícia. CoinMarketCap, nós temos aí nesse momento o benchmark para a Bitcoin $10.000, Ethereum 216, Ripple ainda abaixo dos 32 centavos, Litecoin 97,81, aqui acima de um suporte importante que é os 97,5, quem sabe se mantém assim. Bitcoin Cash subindo aí, ontem nós estávamos em 313, agora 325, uma alta aí razoável aí de 5, 6%. Binance Coin 27,48, fazendo uma alta aí, chegamos aí aos 26,90. Tether mantendo a 7ª posição, sinal aí que os mercados seguem níveis baixos, em especial a EOS 4,34, com uma capitalização de mercado muito próxima dos 4 bi do Tether, sabe-se lá de onde esses aí vieram. 4,36 ainda uma valorização bastante baixa para quem estava sendo negociado aí mês passado, um pouco mais do que isso, aos 6,40, agora 4,33, quem sabe aí uma recuperação aos 4,60, mas está muito difícil aí da EOS fazer movimentos altistas. Vamos dar uma olhada no volume.
BitMEX 2,7, foram os tempos aí que a BitMEX exibia aí seus 5 bilhões negociados nas últimas 24 horas, OKEx firme aí no 1,1 bilhões, negociado aí nas últimas 24 horas, e a Binance reaparecendo no radar abaixo aí de 1 bilhão, tem sofrido uma redução forte aí no volume que tem se refletido sim nas demais coins. Nós vemos aí o OKEx também com uma redução de volume, porém não foi tão acentuada quanto a Binance, que chegou a atingir os 700 milhões negociados em 24 horas. Isso é uma fração do que ela costumava a negociar. A gente lembra que nós tínhamos movimentos de quase 2 bilhões aí, eventualmente, agora estamos aí abaixo de 1 bilhão. Então, provavelmente esse movimento de saída aí dos clientes, que também vem se refletindo aí na queda de preço aí da sua coin, a Binance Coin. Vamos dar uma olhada então na Bitcoin. A gente chega aqui direto da OKEx, Bitcoin cotado em Tether, exatamente para dar uma olhada no volume. A gente vê aqui como o volume que nós víamos tendo quando estávamos na casa dos 8K, 9K, era um volume muito maior do que o que nós estamos tendo agora. Na realidade, estamos aí com 40%, 30% do volume médio nos últimos dias, nessa última semana que passou, do volume que nós tivemos aí 3 semanas atrás. Então, uma redução bastante grande, e essa redução não tem sido positiva historicamente aí para Bitcoin. Uma redução de volume, uma redução de volatilidade tem sido aí antecedente de queda. Foi essa nossa queda aí que levou esse cenário que nos levou do 6 ao 3 lá em novembro do ano passado, aquele ano ali que quando terminou deixou muita gente feliz por ter terminado, em função de ter sido um ano inteiro de baixas para quem veio dos 20K e chegou aos 3, não foi aí um pouso suave. Então essa aqui é a nossa realidade. Nós estamos aí, aparentemente a gente fez um fundo em 9K4, considerando o fechamento dos candles diários. A gente teve mergulho até os 9K, e se essa alta aqui não sustentar, provavelmente aí tendo aí logo um movimento brusco para baixo, como a gente teve aí em períodos anteriores, não tão longe, perdão, não tão longe assim. 27 aí de julho nós também tivemos outro dia 24. Então, não conseguindo nos manter nesse nível, a gente deve ter aqui um recuo. Quem sabe esse recuo aí ganhando volume nos leve aí para fundos aí inferiores, aí a gente faça uma entrada então nos topos anteriores, desconfigurando os topos e fundos ascendentes que nós ainda temos, e aí tirando então uma expectativa de viés de alta. Isso não é uma torcida, isso é um realce de uma possibilidade que a gente tem que ter em mente quando organiza os nossos trades. Vamos dar uma olhada aqui no mercado nacional. Bitcoin cotado em reais, preço fornecido aí de acordo com o negociado pelo mercado Bitcoin. Aqui, gentileza da TradingView, que deve fornecer gráfico aí para todo mundo, entre eles nós. E aí nós vemos aí o preço em reais, então, da Bitcoin. A gente vê aqui uma linha de tendência de alta, ou reta de sustentação de alta, que a gente traçou baseado nesses dois, nesse ponto aqui e nesse fundo dessa movimentação diária. A gente vê ela aí sendo respeitada. Por enquanto ela foi rompida recentemente, mas conseguiu um rompimento para cima, retornando aí a LTA e rompendo também simultaneamente a LTB, que a gente identificou aqui, uma linha de tendência de baixa, que fazia o cap aqui dos picos principais que teve, sempre respeitando o corpo do candle. Então nós estamos aí, quem sabe, com uma leve sustentação, só que a gente não pode esquecer que o gráfico brasileiro não tem vida própria, ele replica o movimento internacional, o movimento da Bitcoin em Tether, e ele vai fazer um ajuste então em função da cotação do dólar, ele vai fazer um ajuste também em função da liquidez e do spread que nós temos aqui. Então isso acaba deformando em especial os candles de menor prazo. Porém, candles diário, ele acaba convergindo então para uma tradução do valor internacional e descontada a cotação do dólar aqui para o nosso mercado. Nós vemos aí o volume razoavelmente fraco, nós tivemos picos aí juntamente aos 14K, tivemos pico aqui também rente ao fundo, quando nós fizemos aqui o retorno dos 9K, aqui representado pelos 34K, tivemos aí forte volume e atualmente estamos fazendo uma movimentação com baixo volume tal qual lá fora. Então a gente vê uma certa harmonia no comportamento preço-volume no mercado nacional e no mercado internacional. Provavelmente em dias fechados
elas se equalizem, porém quando a gente entra em horas, e aí nós vamos ter o efeito do fuso horário interferindo na negociação e na configuração dos candles, então cuidado aí com suas figuras em função disso daí nos períodos intraday. Vamos dar uma olhada aqui no OKEX, que é a nossa coin favorita, nossa, digo eu. Nós temos aqui uma alta que foi aí interrompida com uma queda forte aí que nós tivemos no dia 26, dia 27, perdemos a reta de sustentação, seguimos aí rente a ela, agora a gente está atento aqui, caso a gente não tenha aqui uma reversão, está se formando aqui uma LTB, uma linha de tendência de baixa, pegando esses topos desses candles, a gente não conseguiu fazer mais topos acima desse anterior aqui nos 2,85, logo abaixo disso, logo acima disso. Então, o que nós estamos na expectativa de que haja um teste aqui, essa LTB, e aí os preços então devem definir uma direção, se esse nosso traçado aqui foi adequado, a gente espera que sim. Nesse ínterim, a gente chama atenção aqui para o enorme candle de venda aqui que nós tivemos, candle de baixo, com muito volume, não existe candle de venda, perdão, são candles de alta ou de baixa, e nós apenas tivemos aqui uma leve descendência aqui no corpo do candle, então tivemos uma extensão muito pequena que vai aqui dos 2,58 aos 2,56, praticamente 1% aqui dos preços, nós tivemos uma baixa com todo esse volume, então mostra de certa forma aí, houve uma sustentação bastante grande, a gente chama atenção porque tem um candle aqui com um valor semelhante, que teve uma extensão bem maior nos preços, dos 2,20 até os 2,45, então praticamente um pouco mais de 10% de alta, e aqui nós tivemos 1% de baixa com volumes muito semelhantes, então mostra aí a resiliência aí que essa coin vem apresentando. Vamos ver se ela vai ter condições de transformar essa resiliência em suportando uma pressão vendedora em altas, e aí ela tem que fazer o teste e com sucesso romper essa linha de tendência de baixa. Pessoal, essa foi a nossa análise no dia de hoje, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, e antes de encerrar a gente mostra para vocês mais uma vez aqui o nosso robô rodando, ele está fazendo a busca aí de oportunidades de arbitragem entre Ethereum e EOS, entre duas exchanges, e a gente está colocando ele para comercialização, estamos fazendo os primeiros lotes. Em função de seus primeiros lotes, nós não vamos cobrar a taxa de manutenção, nós apenas vamos cobrar a ativação do circuito, que implica em ajudar o cliente então a configurar as contas e colocar o robô para operar então nessas contas, no dinheiro, nas coins de vocês, em exchanges que pertencem, contas que pertencem a vocês. Não implica transferência então de coins para ninguém, elas ficam nas exchanges que pertencem a vocês as contas, e a gente simplesmente tem então um acesso via API, ou seja, uma possibilidade de conectar o robô a essas contas apenas com a permissão de trade, sem operações de saque. Não temos essa permissão, apenas para fazer compra e venda de ativos que vocês tenham selecionado de antemão. Então a gente fica procurando por oportunidades de arbitragem. O que é isso? Diferença de preços entre exchanges diferentes. Ele faz a compra onde ele encontra um preço menor e imediatamente faz a venda onde ele encontra um preço maior. A operação toda dura menos de 1 segundo. Esse robô já está em testes aí desde fevereiro e nós começamos então com essa tecnologia já em novembro. E agora estamos então iniciando a comercialização, então a gente vai fazer um pequeno lote, então é limitado então essa oferta, não só em tempo, mas em extensão ao número de clientes. A gente quer começar com um pequeno número para dar a máxima atenção possível e entender então toda a miríade aí de configurações e suporte que seja necessário para que vocês consigam aí usufruir. Para quem isso aqui é uma boa opção? Para quem faz holding. Para quem compra e faz o hold, porque se tu simplesmente comprar, tu já está exposto à oscilação das criptos, que elas podem dobrar de preço, mas também podem cair pela metade. Porém, se vocês colocarem essas mesmas criptos sujeitas a um robô que faz arbitragem, vocês conseguem ganhar um ganho em coins ao longo do tempo. Então nós estamos aí entrando no mercado, iniciando aí essa primeira oferta comercial, onde nós não cobramos percentual de ganho, nós não cobramos aí mensalidade.
Nós apenas cobramos a ativação nesse primeiro lote e a gente faz um contrato aí de 6 meses de duração, no mínimo, e a partir dali, então, vocês podem colocar o seu capital operando, então, com o nosso robô. Vocês não precisam transferir suas coins para nenhuma outra entidade, nenhuma outra pessoa, elas continuam sob sua posse. Nós apenas conectamos o robô às suas contas com permissão de trade, sem permissão de saque. Então a gente tem uma configuração aí segura, uma configuração transparente, e aí evidentemente todos os trades que o robô fizer vão ficar registrados nas exchanges de vocês, onde vocês já têm acesso e podem estar fazendo esse acompanhamento, e evidentemente nós estaremos aí à disposição aí para quaisquer dúvidas. Pessoal, interessados, escrevam aqui embaixo tá o e-mail contact@greenfield-br.com com o título bot. Nós vamos responder vocês tão logo quanto possível, tem sido assim, a gente agradece aos que já se interessaram, a gente já respondeu e estamos aguardando aí ao retorno de vocês, estamos também avaliando aí as informações que já nos foram enviadas, nós vamos ter condições de atender. Nós não trabalhamos com todos os ativos, nós não trabalhamos com todas as exchanges, então esse também é um critério que a gente tem que fazer esse ajuste. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência, bons negócios, até a próxima edição do nosso programa. Tchau!